Olá, pessoal! Vamos dar início a uma série de aulas do Estatuto dos Servidores de Mato Grosso, tá? E eu vou estar também compartilhando um simulado com várias questões, tá? Do Estatuto com vocês. Essas questões serão trabalhadas, serão discutidas aqui nos vídeos, tá? Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para vocês estarem acompanhando. Vamos lá! No segundo artigo do Estatuto dos Servidores de Mato Grosso, define o que é servidor. Servidor é aquela pessoa que está o quê? Que está investindo de forma legal, ou seja, de acordo com a lei, um cargo público. Esse cargo tem que ser público, tá bom? Ela tá vestindo a camisa do cargo público. Como é que ela conseguiu esse cargo? Ela pode ter conseguido através de concurso público, né? E aí ela foi nomeada, tomou posse, tá? Ou ela pode também estar exercendo um cargo, né? Comissionado por livre exoneração e nomeação, ou ela pode também estar com um contrato que ela entrou por processo seletivo. A gente vai ver melhor cada uma dessas formas em breve, tá bom? E no seu terceiro artigo do Estatuto, fala sobre cargo público integrante de carreira, tá? A carreira, né? Alguns cargos públicos, né? Eles têm ali, eles são dentro de uma situação de carreira. A carreira você consegue ficar subindo de nível, tá? Dentro de uma carreira. Então, o que seria esse cargo público integrante de carreira? É o conjunto de atribuições e de responsabilidades que estão previstas onde? Na estrutura da organização em que você faz parte, tá? Daquele cargo público que você faz parte, que devem ser cometidas a um servidor, tá? Então, você foi nomeado, você tomou posse, você entrou em exercício. Você tem um conjunto de atribuições e você tem um conjunto de responsabilidades que você tem que cumprir, tá? E que está dentro da sua estrutura organizacional, que faz parte do seu cargo público integrante de carreira. Bom, os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros, tá? São criados por lei, tá bom? Cargo público é sempre criado por lei, não é criado por exemplo, medida provisória, por decreto, nada disso, é por lei. Com denominação própria, tá? Ele vai ter uma denominação, o cargo de professor 1, cargo de professor 2, cargo de orientação, né? Cargo de guarda municipal, vai ter uma denominação própria e também uma remuneração que vai ser paga por quem? Pelos cofres públicos, também conhecido como erário, tá, gente? Vocês também podem ver esse nome. Erário é a mesma coisa que cofres públicos. Para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Ou seja, você pode você pode assumir um cargo em caráter efetivo. Isso significa o quê? Que você fez uma prova, um concurso público, e aí você passou, né? Foi classificado, você teve o seu ato de convocação para você foi nomeado, né? E você teve o seu ato de convocação, viu o seu nome lá naquele ato de convocação, foi lá, assinou o termo de posse, entrou em exercício. Você agora é um servidor o quê? Um servidor efetivo, tá? Porque você entrou através de concurso público. Você só vai, né, ter a sua estabilidade depois de 3 anos, se cumprir com os requisitos. E comissionado, não. Comissionado, você foi, por indicação, a pessoa entrou para aquele cargo comissionado. Mas também, ela não vai ter estabilidade com o servidor público efetivo. Vai ter daqui a 3 anos, tá bom? Ela pode ser exonerada a qualquer momento, a critério da administração pública, tá? E tem um contrato também, tá, gente? O contrato, a pessoa, né, o servidor, ele entra através de um processo seletivo. Normalmente é um processo seletivo, tá? E também pode ser exonerado a qualquer momento, né? Tem um contrato, né, a ser cumprido, mas pode ser rompido a qualquer momento por ambas as partes. Normalmente, a qualquer momento por ambas as partes, tá bom? Vamos para a nossa questão número 1. É o conjunto de atribuições e responsabilidades acometidas a quem? Cometidas a um servidor, tá bom? Então, conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor que estão na sua estrutura organizacional. O que é isso, tá, gente? Quem é esse conjunto de atribuições e responsabilidades? A gente viu aqui, né? Ó, cargo público integrante de carreira é o conjunto de atribuições e responsabilidades, tá bom? Então, cargo público integrante em carreira, tá? Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, lembra? Com denominação própria, remuneração paga pelos cofres públicos, pelo erário, para provimento em caráter efetivo ou em comissão, tá? Então, a nossa resposta é a letra C. No seu quarto artigo do Estatuto, fala o seguinte: os cargos de provimento efetivo da administração direta, das autarquias e das fundações. Quando ele fala de administração direta, gente, é o seguinte:
administração direta é quando o poder público exerce diretamente uma função, tá? Ele não delega essa função para ninguém, ele não empresta essa função para ninguém, ele delega diretamente. Agora, as autarquias e as fundações públicas, por exemplo, as empresas públicas também, elas são um tipo de administração indireta. É quando o poder público ele descentraliza algumas funções, né? Ele passa para que alguma fundação ela exerça a fiscalização de algum órgão, de alguma função, tá? E aí ele está delegando essa função, tá? Por isso, a administração, nesse caso, é exercida indiretamente, tá? Então, esses cargos de provimento efetivo da administração direta, das autarquias e das fundações, elas são criadas e mantidas pelo poder público e serão organizadas e providas em carreira, tá? A carreira do magistério, tem uma carreira ali, tá? Que tem ali um conjunto de atribuições e responsabilidades. E aí você vai ter ali classes, né, níveis, que você vai podendo subir de acordo com o tempo de serviço, de acordo com a sua qualificação. Tem uma série de situações que vão reger aquilo ali. Então, no seu 5º artigo, diz o seguinte: as carreiras serão organizadas em classes. Ó, classe 1, por exemplo, classe 2, vai depender da carreira, tá? Classe 2 e assim vai. Então, as carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas é o quê? A escolaridade, a qualificação, foi o que eu acabei de falar, tá? Qual o tipo de escolaridade? Nível superior completo, nível médio completo, nível fundamental completo, a sua qualificação, tá? Profissional, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas, tá? E manterão correlação com as finalidades dos órgãos ou entidades a que devem atender. Então, para você ter mudança de classe dentro de uma carreira, vai depender da sua escolaridade, da sua qualificação profissional e também de como você exerce essa função, da complexidade dessa função, se ela é mais complexa, se ela é menos complexa, se ela é mais fácil de executar, se ela é mais difícil de ser executada e por aí vai. Vamos lá, classe, no seu primeiro parágrafo aqui. É a divisão básica da carreira, né? Foi aquilo que eu fiz aqui, ó. A carreira é dividida em classes, que agrupa os cargos da mesma denominação, tá bom? Então, a classe é a divisão básica da carreira, que vai agrupar os cargos de mesma denominação, segundo também o nível de atribuição e também o nível de responsabilidade. Tá? Inclusive funções mais elaboradas, mais complexas, né? De maior responsabilidade, como funções de direção, chefia, assessoramento e assistência. As carreiras compreendem classes de cargos de mesmo grupo profissional, reunidas em segmentos distintos e escalonados nos níveis básicos, auxiliar, médio e superior. Vai ser escalonado de acordo com o nível, tá? Se vai ser básico, auxiliar, médio e superior, tá? E aí essas carreiras vão ser divididas em classes de cargos. O que seria o quadro? No seu artigo 6º aqui, é o conjunto de carreiras, tá? Então, você vai ter aqui um quadro de funcionários, vai ter a carreira A, a carreira B, a carreira C. Isso vai estar dentro de um quadro, daquela estrutura organizacional, tá? E as carreiras vão ser divididas em classes, tá? Por exemplo, classe 1, classe 2... Aqui, classe 3, classe 4, tá bom? Bom, no seu artigo 7º, diz o seguinte: é proibida a prestação de serviços gratuitos. É proibida, não se pode prestar serviço gratuito dentro da administração pública, segundo o Estatuto dos Servidores de Mato Grosso, tá? Salvo em casos previstos em lei, ele não fala aqui quais são os casos previstos em lei, mas é isso. Em regra, não. Tem algumas exceções que não foi dita aqui no Estatuto. Marque a única alternativa errada no que diz respeito ao Estatuto do Servidor Público de Mato Grosso. As carreiras serão organizadas em classe de cargos, sim. Observadas a escolaridade, a qualificação profissional, sim. Bem como a natureza e complexidade das atribuições, das funções, sim. Sendo dispensável a existência de correlação com as finalidades dos órgãos ou entidades que devam atender, sendo dispensável não, né? Tem que estar correlacionado, tá, com as finalidades com as finalidades dos órgãos ou entidades a que ela vai atender ali, prestar um serviço, tá bom? Então, essa é a nossa resposta errada, tá? É proibida a prestação de serviço gratuito? É proibido. Servidor é pessoa legalmente investida em cargo público? Sim. Cargo público integrante de carreira é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura da organização que devem ser cometidas a um servidor? Perfeito, tá bom? São requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Ser brasileiro, tem que ser brasileiro, tá bom, gente? Está em gozo dos seus direitos políticos.
A quitação com as obrigações militares, né? Por exemplo, a gente sabe, né, que o rapaz, quando faz 18 anos, né, ele tem que se alistar, tem que ter um alistamento obrigatório, ele tem que estar quitado em relação a isso. Eleitoral também, né? Cumprir o nosso sufrágio universal, né? Nosso pleno direito ao voto, tá? Exercer o nosso direito ao voto. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a pessoa tem que ter, no momento ali que ela vai tomar posse, né, ela tem que ter o nível de escolaridade do concurso, né, do processo seletivo para qual ela tentou, para o cargo que ela tentou naquele concurso, naquele processo seletivo. Ela tem que estar com aquilo já finalizado, tá bom, gente? Não adianta, eu estou fazendo ainda. Não. Até aquele dia que você foi nomeado e você foi lá, você foi mostrar os documentos, né, para você tomar posse, você tem que estar com isso já fechado, tá bom? A idade mínima prevista em lei e boa saúde física e mental. Questão 3. A questão aqui eu fiz bem de acordo com a Selecom, tá? Como a Selecom costuma cobrar em relação a estatuto. Ela geralmente coloca um textinho, conta uma história. Vamos ver. Flávia prestou concurso para o professor de anos finais, geografia. A mesma foi classificada, convocada para tomar posse e iniciar as atribuições do cargo. No entanto, Flávia ainda está com a sua faculdade em curso. No que diz respeito a essa situação, marque a alternativa correta. Flávia poderá tomar posse desde que se comprometa a concluir a faculdade antes do término do estágio probatório? Não, gente, não existe isso, tá bom? Ela tem que estar com a faculdade já concluída e ter como comprovar isso no momento que ela vai tomar posse, tá? Então, isso aqui tá errado, não tem nada a ver. Flávia poderá tomar posse, mas não poderá entrar em exercício, desse modo a mesma ficará à disponibilidade até concluir? Não existe isso também, tá? Ficar em disponibilidade do serviço público quando você já é servidor público. Nesse caso, ela ainda vai tomar posse, não tem nada a ver. Flávia poderá tomar posse e entrar em exercício, desde que conclua a faculdade no primeiro ano de efetivo exercício. Não diz isso o estatuto, tá bom? Ela tem que estar com tudo já concluído no momento que ela vai tomar posse. Flávia não atende um dos requisitos legais para a investidura do cargo, tá? Tem até umas situações em que a pessoa, ela tá classificada, ela pede para ficar no final da fila, na chamada, isso até é possível, tá? Mas no momento em que ela é classificada, aquela chamada, que ela realmente é convocada e ela vai lá tomar posse, ela tem que estar com tudo direitinho, tá, gente? Inclusive, quando acontecer com vocês, organiza todos os documentos bonitinho, não dá mole, tá? Porque isso pode sim impedir com que você tome posse. Bom, em relação a provimento, a prover um cargo público, tá? Preencher um cargo público. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público, tá? Para provimento de cargo cujas atribuições sejam o quê? Compatíveis com a sua deficiência, né? Na qual elas são portadoras, para as quais devem ser reservados o mínimo de 5% das vagas oferecidas, tá? Então, o concurso público, né, segundo o Estatuto do Servidor de Mato Grosso, tem que oferecer 5% no mínimo para que sejam preenchidos a pessoas com algum tipo de deficiência, tá? O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior da autarquia ou da fundação pública, tá? Esse provimento, ele vai ser realizado mediante um ato da autoridade, que a autoridade competente é essa, de cada poder, de cada esfera lá, União, Estado, município, DF, do seu dirigente superior, da autarquia, tá? Ou da fundação. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Você só investe, você só veste a camisa do cargo público quando você assina o termo de posse, tá bom? Você vai ter o ato de nomeação, você vai ser convocado, você vai ter que entregar os documentos, né? E tudo mais. E aí você vai assinar o termo de posse. A partir do momento que você assina o termo de posse, aí sim você está investindo em um cargo público. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento, para preenchimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência, para as quais deverão ser reservados um mínimo de, a gente acabou de ver, né? Um mínimo de 5%. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui essa primeira aula, para não ficar muito longa, e vou dar continuidade nos próximos vídeos, então é só vocês acompanharem pelo canal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!